Então vamos lá, amores. Nós vamos falar sobre o período homérico, tá? O que foi esse período? O período pré-homérico e o período homérico. Homérico, meus amores, foi um carinha que tinha bastante tempo livre. Mentira, tô brincando. Ele era uma pessoa que gostava muito de escrever e ele fazia várias citações às civilizações helênicas, tá? Como elas se comportavam e tudo mais. Por que ele é importante? Porque ele vai servir de base para os historiadores para entender como é que funcionava a cultura dessa galera, tá bom? Então, a gente vai ter aí a divisão do estudo, né? Dessa civilização, ela vai ser dividida pelos historiadores, que nem o esquema que vocês estão vendo aí na página. Página que a gente tá... Peraí, gente, que eu tenho que olhar aqui de baixo, porque senão não... Na página 21, tá bom? Eu vou até aumentar aqui pra gente dar uma olhadinha. Olha aí, a gente vai ter o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o período clássico e o período da Macedônia, ou helenístico, certo? Então, eles vão dividir a história desse povo nessas fases. Gente, essa cultura, ela é muito antiga, tá? Ela vai, olha aí, vai ter o nascimento de Cristo no ano 1, e olha quanto tempo ainda vai ter se passado, né? Ficou para trás. Depois, quando Cristo nasceu, a Grécia já tinha sido tomada pelos romanos, então eles não tinham mais papel, tá bom? Então, eles não tinham mais, assim, nada que acrescentasse, tá? Então, a gente vai ver mais, como é que se diz, né? A história dos gregos, mas quando chegar no período ali cristã, a gente não vai ver eles, porque eles já vão ter sido conquistados pelos romanos, tá? Então, vamos lá. O período pré-homérico. A primeira civilização que teve as ruínas descobertas por arqueólogos foi a Hélade, foi a minoica, tá? Então, essa vai ser a primeira civilização que os arqueólogos vão encontrar artefatos para eles conseguirem estudar melhor a cultura. Lembra quando a gente teve as primeiras aulas de história? A Pro falou bastante para vocês sobre fonte, sobre material arqueológico, né? Então, a gente vai ter ali várias peças em que, através dela, a gente consegue fazer toda uma leitura sobre a sociedade. Com um vaso grego, o que eu posso dizer? Os vasos gregos, eles eram interessantes porque eles contavam o cotidiano das pessoas. Então, o que eles separaram? Que as mulheres, elas ficavam mais no trabalho, pegavam água, costuravam. Essas eram as imagens que apareciam nos vasos gregos, tá bom? Enquanto os homens, eles plantavam, caçavam, esse tipo de coisa. Então, a gente consegue construir toda uma identidade de uma civilização antiga olhando só para um vaso. Olha só que coisa, né? Então, vamos lá. É importante vocês saberem isso? Sim, a primeira civilização descoberta foi a minoica. Então, vocês podem grifar essa parte aqui. Grifaram? Tranquilex? Então, vamos lá. Essa civilização teria existido entre 2200 a.C. e 1450 a.C., na ilha de Creta. Os pesquisadores encontraram na cidade de Knossos, a capital desse império, um enorme palácio que teria pertencido a um lendário rei chamado Minos. Por essa razão, os historiadores chamam essa civilização de minoica. Vocês podem reparar, meus amores, que historiador tem uma criatividade para nome que é invejável, não é verdade? O rei chamava Minos, vamos chamar então essa civilização de minoica? Olha como a gente tem muita criatividade para nome, tá? Mas isso ajuda a gente a lembrar das coisas também.
Então, vamos lá. Olha só como eles sabiam fazer um palácio. O Palácio de Knossos, segundo relatos, possuía mais de 1.500 cômodos, todos ornados com afrescos, pinturas feitas da parede recém-construída, antes de a argamassa secar. Religiosos. Então, olha só que luxo. Certo? Pouco se sabe sobre essa civilização, pois sua escrita não foi totalmente decifrada até hoje. Sabe-se, porém, que foram grandes comerciantes, já que mercadorias cretenses foram descobertas no Egito e em outros impérios. Vocês estão vendo como a gente consegue ler toda uma sociedade sem precisar ter nada escrito dela? Olha só, se eu tenho artefatos em outros lugares dessa civilização, obviamente eles vão ter um comércio forte. Entende? Por exemplo, se eu sou a lojinha da esquina, certo? E eu vendo uma coisa assim que é muito peculiar minha. Vendo um botãozinho que só eu tenho esse botãozinho, tá? Vai chegar em muitos lugares? Não, vai chegar mais na minha região. Agora, por exemplo, eu virei uma grande empresária. Eu fundei o Walmart, uma rede gigantesca de lojas. E eu continuei com esse meu botãozinho que só eu faço. O alcance desse botãozinho não vai ser muito maior do que se eu só ficasse na minha lojinha da esquina? Claro que vai. Isso quer dizer que se tem um alcance maior, a minha comercialização vai ser muito mais forte, tá? Então, como que a gente vê isso? Através de estudos, encontrar artefatos e tudo mais. A gente não precisa ler nada para entender a história. Trabalho maravilhoso da arqueologia. Pena que Dona Eloá desistiu, né, Dona Eloá? Vamos lá. Sabe-se também que adoravam uma deusa que os arqueólogos chamavam de deusa mãe. E por fim, sabe-se que por muito tempo essa civilização dominou o território heleno. Então eu quero aqui que vocês grifem esse parágrafo também. Afinal de contas, nós temos que saber um pouquinho dessa cultura, né, desse momento aí mágico pra gente. A escrita não foi totalmente decifrada, isso aí é bastante difícil pros historiadores. Geralmente, eles vão usar página 20... Deixa eu ver aqui. 22. Mas ainda existem mistérios a respeito do passado dessa civilização. As cidades cretenses foram destruídas por volta de 1470 e os historiadores ainda não estão certos do que causou essa destruição. Para alguns pesquisadores, a ilha de Creta foi atingida por grandes tsunamis gerados por uma erupção vulcânica no mar Egeu. Para outros, os cretenses foram conquistados por outros povos. Olha aí uma parte das ruínas, tá? Do palácio. Olha que coisa linda, gente. Fala sério, é lindo demais, não é não? Vocês não ficam emocionados de ver um negócio desse? Vou até mostrar aqui no vídeo. Olha que coisa mais rica e preciosa. Não é? Ai, gente, eu acho. Coisa linda. Vamos para a civilização micênica, que vai ser outra civilização, tá bom? Lembra que as cidades-estados da Grécia, elas eram muito independentes uma da outra, tá? Elas não tinham muita relação, não tinha estreitamento ali. Apesar de pertencer ao mesmo povo, eles não se sentiam como um só. Por exemplo, a gente não é tão brasileiro quanto o pessoal que mora no Nordeste, no Norte, no Sul. Eles não tinham tanto esse sentimento, tá? Vai ser muito mais concentrado nas cidades em si. Certo? Então, vamos lá. O declínio dos minoicos em Creta foi seguido de várias invasões da região de Creta e a Hélade. Aqueus, jônios, hélios fundavam cidades e dominavam as terras daquelas redondezas. Entre 1600 e 1150 a.C., no entanto, a cidade de Micenas, fundada pelos aqueus, na região do Peloponeso, estabelecia-se
como a mais importante da Hélade até então. Eu quero que vocês grifem o segundo parágrafo, tá? Que vai falar muito mais da cultura deles. Os micênicos formavam uma sociedade guerreira, eram importantes comerciantes, utilizavam uma escrita influenciada pela linguagem minoica e falavam de forma arcaica do grego. Seus reis eram enterrados como objetos militares e seus túmulos eram verdadeiras obras de arte arquitetônica, tá? Gente, outra coisa que eu quero que vocês entendam. Nesse período, se falava grego, não grego, né? A gente vai chamar de grego antigo. Se uma pessoa grega olhar aquilo, vai conseguir entender? Não, não vai conseguir entender, porque são línguas completamente diferentes, tá? A língua, ela vai se moldando, vai se formando, né? Então, não confundam também, que é uma coisa que acontece bastante quando a gente estuda essa matéria, que o grego vai ser a mesma língua que se fala hoje. Mas, tipo, se tiver uma geração Não vai ter. Não tem. Mas não tem. Mas não tem. Mas não tem. Tá? Se tivesse, seria ótimo, que aí eles conseguiriam ler tudo, mas não dá. Certo, amores? Por volta do século... Sim. Por volta do século XI a.C., a civilização entrou em decadência, talvez por conflitos internos. Até que, por volta de 1250 a.C., os micênicos foram destruídos pelos dórios, povo que não conhecia a escrita. Então, para eles era whatever, tá? Então, vamos falar agora do período homérico, certo? Essas foram as duas civilizações do período pré-homérico, que vão ser bastante importantes. Agora, a gente aqui na página 23 está no período homérico. Vamos ver. A organização política e cultural dos minoicos e micênicos se perdeu e a Hélade passaria por um período conhecido como séculos obscuros ou Idade Obscura. As cidades entraram em decadência e as pessoas passaram a viver nos genos, que economicamente eram comunidades agrícolas. Nessas comunidades, a organização política se concentrava no paterfamilias, que além de político, era um chefe religioso. Agora eu quero que vocês grifem essa parte aqui, as cidades até o chefe religioso, tá? Página 23. Como não havia escrita, a tradição era passada oralmente. Que fonte é essa? Não tinha escrita, eles passavam a tradição, a história deles oralmente. Qual que é o nome dessa fonte? Fonte oral, muito bem. Através de poesias que narravam o passado. Foi nesse período que o poeta Homero teria organizado os famosos poemas dos feitos helênicos, que narram os grandes heróis do passado micênico. E também foi por essa razão que esse período de transição entre o fim de Micenas e a reorganização dos povos do Peloponeso foi chamado de período homérico. Então, eu quero aqui também que vocês grifem essa parte aqui, ó. Muito importante. Opa. Não foi assim, gente. Quando a gente muda... Não é assim, gente, ó. Presta atenção nisso que eu vou falar agora, tá? Não é que eles resolveram, vou mudar. Não foi isso que aconteceu. Lembra que os povos, eles eram conquistados? Por exemplo, aqui no Brasil a gente falava várias línguas indígenas, tá?
Essa é a mais famosa, mas tinha outras. Então, a gente vai ter várias línguas antigas, de indígenas. A gente fala alguma? Não fala, a gente fala português. Por que que a gente fala português? Porque a gente foi conquistado. Mesma coisa, tá? Houve uma nova estruturação da língua porque eles foram conquistados por novos povos e obrigados a falar outras línguas até que ela foi se... Então, com as conquistas desses povos, eles foram mudando a língua. Isso é uma coisa normal que acontece quando você é conquistado. Por exemplo, se chegasse aqui alienígenas que falassem outras línguas e conquistasse a gente, a possibilidade deles obrigarem a gente também a mudar a nossa língua é de 100%, né? Porque eles querem entender o que a gente tá falando. Muitas vezes, quando você era conquistado, você era obrigado a falar a língua que eles estavam impondo. Tá bom? Então, foi uma construção de linguagem. Primeiro apontando coisa, igual quando você ensina um bebê. Tipo assim, vamos supor que ele chegasse pra mim e falasse assim... que ele não entendesse nada que eu falo, né? Cadê? Aqui. Chegasse e apontasse assim, isso aqui pra mim, ó. Caneta, caneta. Ele tá me ensinando que o nome disso daqui é uma caneta. Então, eles apontavam para as árvores, árvore, árvore. Mesma coisa, que nem bebê, a gente não ensina a língua assim? Foi assim que eles começaram a ensinar. Tanto que a nossa língua, ela é diferente da língua de Portugal, né? Apesar de ter ali as suas semelhanças, porque afinal é português também. Só que eles não vão falar da mesma forma que a gente tá falando, né? A gente fala diferente. Então, tá bom. Vamos lá. A palavra família tem a mesma raiz da palavra famulus, o que significa servo. Na Hélade, todos que estavam no serviço da terra de um pater-famílias trabalhavam para um bom funcionamento da comunidade. O pater, que depois veio a se tornar a base da palavra pai, não era o pai de Famulus, no sentido de ser pai biológico de todas as pessoas que trabalhavam na sua terra. Ele era o chefe administrativo de todas elas. Quando a gente às vezes vê aí, até hoje, né, eles vão se tratar como família. Quando você quer dizer que você pertence a um grupo, até dentro das empresas, tá? Ele fala assim, nossa, nós somos uma grande família, nós somos isso. Por quê? Eles querem trazer um sentido de união maior pra galera, tá bom? Então, por isso, a gente vai achar a família uma coisa tão forte, tão importante até os dias de hoje, quando a gente fala assim, nossa, vocês foram a família que eu escolhi, quer dizer que vocês têm uma relação muito próxima um com o outro, tá? Que vai ter uma união fraternal aí muito grande, certo? Pessoas, eu vou parar de apresentar agora, porque vai chegar a parte dos exercícios e aí o meu tem resposta, não pode, né? Então, vamos lá? Sim ou com certeza? Com certeza. Então, vamos lá. Por que podemos afirmar que nunca existiu uma Grécia antiga? Porque eles se consideravam... Eles falavam, eu sou grego? Não, o que eles falavam que eles eram? Eu sou... Pode... Isso, eles chamavam de Hélade, né? E quem morava lá se chamava de helenos. Então, a gente não pode considerar que realmente existia uma Grécia antiga, porque eles se consideravam helenos e não gregos, tá? Vamos para 2. Para os antigos habitantes da Hélade, o que significava ser heleno? O que significava, gente, ser um heleno? Era só nascer no lugar? Não. O que mais que tinha que ter acontecido para você ser um heleno? Mais ou menos isso, mas não é isso ainda. Exatamente. Exatamente. Vocês tinham que ter a mesma cultura que eles, tá?
Então, para ser heleno, além de nascer no local, você precisava seguir a cultura deles, tá? Caso contrário, você não seria um heleno, tá? Vamos lá então, amores. Procure um dicionário e registre a seguir o significado da palavra bárbaro. Podem pegar o dicionário, gente. É. Sim, porque é a mesma coisa, né? Então, amores, nesse caso aí, ele vai ser uma pessoa cruel, rude, grosseira, que mais? Desumano, feroz, tá? No nosso dicionário, nosso significado atual. Essa é a 3. Os gregos utilizavam essa palavra com o mesmo sentido do dicionário? Justifique sua resposta. Era a mesma coisa? Era quase a mesma coisa, né? Tem todos esses sentidos pejorativos de não civilizado, cruel, feio, não gosto de você, todo esse significado. A única diferença pra gente é que a gente não vai ter essa conotação de estrangeiro, tá? Uma pessoa não precisa ser estrangeira pra gente pra ser uma pessoa bárbara, ser uma pessoa, um bárbaro, tá? Então, vai ser quase a mesma coisa, só que vai ter essa diferença aí, de que a pessoa, né, ela vai ter todas essas questões pejorativas, menos a que ela era estrangeira. Certo, amores? Tranquilo? Lição de casa, página 25, página 26 e página 26. 25 e 26, tá? Não esqueçam, amores, vocês estão liberados. Um beijo e um queijo. Até amanhã.